Bom, pessoal, professor Fabiano Machado, seu professor de português e redação. Hoje continuamos com a nossa análise sintática. Vamos lá, então. O que nós vamos trabalhar hoje na nossa análise sintática, professor? Bom, pessoal, nós estamos aqui nos termos essenciais, vimos já sujeito, vamos trabalhar predicado. Predicado eu dividi em 1 e 2, tá? Predicado 1, predicado 2, para não dar o problema e as confusões. Primeiro eu vou trabalhar com vocês, tá? Os termos essenciais, o predicado. Predicado o quê? Eu vou mostrar para vocês que o predicado é tudo o verbo, tudo aquilo que eu tiro do meu sujeito, vou ter o verbo e seus complementos. Vamos lá. O que é o meu verbo? Verbo é minha ação, tá? Como nós já vimos lá na aula de morfologia, minha ação, só que dentro da minha sintaxe, o que eu trabalho no verbo? Eu preciso saber que o verbo ele tem 3 divisões: verbos de ação, de ligação e de fenômenos da natureza. Nós vimos ali no nosso sujeito, tá, que todos aqueles meus verbos, fenômenos da natureza, chover, nevar, ventar, trovejar, são todos com uma oração sem sujeito. Então o verbo não precisa ter sujeito nessas situações, ok? Já nossos verbos de ligação, tá, eles me dão o estado, tá? A menina está doente, ok, show de bola, é o estado dela, tá? E os fenômenos da natureza, relembrando aqui, eu tenho que cuidar, quando ele for no sentido metafórico, ele tem sujeito, nós vimos lá no sujeito, tá? E os verbos de ação? Verbos de ação são todos aqueles que me dão o quê? Algo que está acontecendo, tá? Então, meus verbos de ação são principalmente, eu vou dividir eles em 2, transitivos e intransitivos. O que são verbos intransitivos primeiro? Tá? Vamos trabalhar o intransitivo primeiro. São aqueles verbos que não precisam de complementos. Tá? Eu posso ter até algum complemento ali, mas vai ser um adjunto adverbial, ok? E os verbos transitivos são aqueles que têm complemento, diferentemente dos intransitivos. Mas quem são meus complementos dos verbos transitivos? Tá? São objetos diretos, objetos indiretos, objetos diretos e indiretos, tá? Mas quem é que me dá isso? A transitividade do verbo. Se o verbo for um transitivo direto, ele vai me pedir um objeto direto. Se ele for um transitivo indireto, ele vai me pedir um objeto indireto. E se ele for um bitransitivo ou transitivo direto e indireto, eu vou ter que colocar um objeto direto e indireto, ok? Então, a transitividade do verbo que vai me dar isso. Verbos intransitivos não precisam de complementos. Então, o velho morreu. Acabou. Tá? Tá ali, verbo morrer, verbo chegar, muitas vezes, verbo batizar, sair, tá? São verbos que não precisam de complemento. E verbos transitivos são aqueles que necessitam. Quem compra, compra algo. Quem precisa, precisa de algo. Quem perdoa, perdoa alguém por algo. Tá? Então, eu tenho que tomar cuidado com essas situações. Quem paga, paga alguém. Paga, vamos dizer assim. Aí nós vamos ver lá na regência que eu paguei o pastel ao cantineiro. Então, eu vou pagar algo a alguém, ok? Então, eu tenho que cuidar da minha transitividade verbal. Já os intransitivos, eles não têm complementos, tá? Mas eu posso ter. Eles não necessitam de complementos, mas eu posso ter. O velho morreu na rua. O velho morreu, acabou, intransitivo. Só que o na rua seria uma adjunta adverbial de lugar, ok? Já os transitivos, ele vai precisar de um complemento, ok? Vamos lá, então. O que é a predicação verbal? A predicação verbal trata da relação existente entre o verbo e o seu sujeito. Essa relação aí que eu vou ter ali. Então, quanto à predicação, os verbos eles podem ser lexicais, né, ou nocionais. O que é isso? São verbos dotados de conteúdo semântico, são verbos de ação. Tá? E também tem verbos de ligação, ou gramaticais. Tá? Que são aqueles que exprimem estado ou mudança de estado. Eles não indicam, portanto, ações. Os verbos lexicais, tá, sempre funcionam como núcleo do predicado. Já os de ligação nunca exercem essa função. Depois nós vamos ver isso aí na parte 2 aqui do predicado. Apresentam transitividade ou não?
A transitividade verbal é a necessidade que alguns verbos apresentam, tá, de ter outras palavras como complemento. Então, a esses verbos que exigem complementos chamamos de transitivos, e aos que não exigem complementos chamamos de intransitivos, que foi o que eu já mostrei ali para vocês. O que são verbos intransitivos? São verbos de predicação completa. Então, por eles possuírem um sentido completo dentro da frase, eles não reclamam um complemento, tá? Podem, portanto, constituir o predicado sozinhos. José morreu, Amanda sumiu, Enzo chegou e acabou. Não preciso nenhum complemento. Possuem conteúdo semântico, isto é, eles indicam ações praticadas ou sofridas pelo sujeito. Não reclamam um complemento, pois já possuem sentido completo, tá? Então, eles são capazes de dar uma informação completa a respeito do sujeito e são capazes de sozinho constituir o predicado, ok? Eles não precisam de nenhum outro complemento aqui. Outra característica dos verbos intransitivos é que eles não podem ser apassivados, ok? Além disso, os verbos intransitivos podem vir acompanhados de um termo que expressa uma circunstância de tempo, modo, lugar, então um adjunto adverbial, que foi o que eu falei para vocês, ou que exprime um atributo do sujeito, do predicativo ali. Isso, no entanto, não altera seu caráter de verbo intransitivo. José morreu feliz. Pessoal, é um verbo intransitivo aqui, ó, com adjunto adverbial de modo, tá? Porque é o modo que ele morreu. Amanda sumiu de casa, de lugar. Enzo chegou cansado, o modo também. Uma categoria especial de verbos intransitivos que eu tenho que cuidar, tá? É aquelas que exigem adjunto adverbial para constituir o predicado. Mora em Santa Maria. Quem mora? Mora. Mas eu preciso ter para constituir o seu predicado. Parece que falta algo. Onde é que ele mora? Então, mora em Santa Maria. Vou. Quem vai, vai. Mas vai para. Parece que falta algo. Para onde é que tu vai? Eu vou para Porto Alegre, tá? Então, eu tenho que cuidar, porque tais verbos são chamados intransitivos, por não exigirem complementos, tá? Objeto direto ou indireto. Mas é melhor seria chamá-los de transitivos circunstanciais, como nós podemos ver na gramática do autor Rocha Lima, tá? Que ele traz isso aí, sobre esse transitivo circunstancial, tá? Verbos transitivos são aqueles que vão me exigir complemento. Eu tenho que ter complemento. Então, são verbos de predicação incompleta. Por não possuírem sentido completo numa frase, eles vão reclamar um complemento. Então, portanto, eles são capazes de constituir o predicado. Eles não são capazes de construir o predicado sozinho. Eu preciso ter algo para complementar. O Grêmio venceu. Quem vence, vence alguém, tá? Então, o Grêmio venceu o Inter. Cliente reclama de promoção do supermercado Big. Quem reclama, reclama de algo. Então, eu tenho que ter esse complemento de promoção, do supermercado Big. Então, aqui eu tenho um objeto direto, o verbo é transitivo direto. Aqui, ó, o verbo é indireto, transitivo indireto, vai ter um objeto indireto. Medida em estudo promete alívio para os Estados Unidos. Quem promete, promete algo a alguém ou para alguém. Então, ó, promete alívio para os Estados Unidos. Então, aqui é um verbo transitivo direto e indireto. Então, aqui, se vocês perceberam, os três verbos utilizados aqui nos exemplos, né, eles necessitam de complementação. Pois quem vence, vence alguém, quem reclama, reclama de algo, e quem promete, promete algo a alguém. Então, dentro dessa transitividade, tá, eu posso subdividir ela em três, como eu já mostrei ali para vocês. Os transitivos diretos, tá? Essa transitividade do verbo, tá? Ele exige um complemento sem preposição obrigatória, o objeto direto. Presidente receberá governadores. Quem recebe, recebe alguém. Prefeitura compra novos computadores. Quem compra, compra algo, tá? Então, uma observação bem importante. Por uma questão estilística, tá? Alguns verbos, mesmo sendo transitivos diretos, eles aceitam o complemento introduzidos por preposição. Isso aqui nós vamos ver principalmente o quê? Lá no nosso objeto direto preposicionado.
Mas o importante é observar que isso não muda a transitividade dele. Ele continua sendo um VTD, um verbo transitivo direto. E seu complemento passará a ser chamado de objeto direto preposicionado. Cada cidadão deve beber do vinho depois da ceia. Olha só, quem bebe, bebe algo, bebe o vinho. Mas eu quero realçar, eu quero colocar do vinho. Tem algum problema? Não. Mas o verbo beber é um verbo transitivo direto. Naquele dia comeu da sobremesa de sua mãe. Quem come, come algo. Então, a sobremesa. Mas eu quero usar, realçar, da sobremesa de sua mãe. Então, é um objeto direto preposicionado, mas o verbo continua sendo verbo transitivo direto. Transitivos indiretos são aqueles que exigem o complemento com preposição obrigatória. Então, objeto indireto. Eleitor não obedece à convocação do TRE. Quem obedece, obedece a algo. Ó, a convocação, então vai fazer o fenômeno da crase. Preposição mais artigo. Tá? Depois nós vamos estudar isso aqui lá no nosso assunto crase. População ainda acredita nos políticos. Quem acredita, acredita em alguém. Então, aqui eu tenho em mais os políticos, tá? Preposição mais artigo. Outra observação importante. Existe a possibilidade de, na mesma frase, haver uma repetição de objetos, tá? Tanto diretos como indiretos. Primeiro aparece o objeto antecipado para o início da oração, depois ele é repetido por meio de um pronome oblíquo, tá? O objeto pleonástico. As obras indicadas, ainda não as li. Então, quem lê, lê algo. Eu li o quê? As obras indicadas, mas ela está lá no início da oração. Lá está o meu objeto direto. Mas olha só, eu tenho um as de novo aqui. Então eu tenho outro objeto direto. Sim, eu estou retomando o objeto direto que está lá, ó. Estou retomando ele. Então o que acontece? Para não ficar repetitivo, eu estou usando o pronome oblíquo, as. Então aqui eu vou chamar um objeto direto pleonástico. A mesma coisa aqui, ó. Aos inimigos, nada lhe devemos. Quem deve, deve algo, alguém, tá? Então devemos a eles. Então aqui eu tenho meu objeto indireto, preposição, o a aqui como preposição e o os como artigo, e aqui o lhe como objeto indireto pleonástico, ok? Por que eles estão à frente aqui, ó? O as, o lhe, porque aqui eu tenho o quê? Nós vamos ver lá na nossa colocação pronominal que palavras negativas puxam, porque não lias. Então ele vem para frente do verbo, ele atrai, ele sai da posição ênclise para a posição próclise. Tá? E a mesma coisa aqui o nada. Tá? O nada é um pronome indefinido e eu vou puxar ele para frente. Ele tem esse caráter, nada devemos ler. Então ele tem esse caráter, essa atração, e ele sai da posição ênclise para a posição próclise. E os verbos transitivos diretos e indiretos? Ele exige os dois complementos, tá? Um sem e outro com preposição obrigatória, tá? Objeto direto e objeto indireto. Governador perdoa deputado, traição do passado. Quem perdoa, perdoa alguém de algo, tá? Então, ele perdoou aqui, mas seria perdoa deputado, né? A deputado, aí do passado, né? A traição dele. Empresário doa rendimentos do mês à Unicef. Quem doa, doa algo, a alguém. Então, doou os rendimentos do mês à Unicef. Então, aqui, preposição mais artigo. E os verbos de ligação? Pessoal, verbos de ligação são aqueles que exprimem o estado, tá? Ou mudança de estado. Não indicam, portanto, ações. Então, nas orações com verbos de ligação, o sujeito não pratica nem sofre ação. Não há ação. O sujeito é apenas o ser a quem se atribui alguma característica. Então, a função de tais verbos é funcionar como elemento de ligação entre o sujeito e seu atributo. E a esse atributo damos nome de predicativo do sujeito. Nós vamos ver logo, logo isso aí. Então, olha só, a casa é nova. Nova é um adjetivo. Então, nova está fazendo referência a quem? A casa. Então, por isso que ele é predicativo do sujeito. João está triste. Quem é que está triste? O João. Então, é uma característica, um estado dele. Então, aqui também é um adjetivo, triste, fazendo referência a João. Por isso que aqui eu tenho o verbo de
ligação. O que os verbos de ligação me dão, tá? Observe que nos predicativos formados com verbos de ligação, a principal informação a respeito do sujeito está contida no predicativo. Então, os verbos de ligação vão me exprimir o quê? O estado permanente, principalmente com os verbos ser e viver, Anitta é bonita, estado transitório, tá? É uma expressão passageira, né? Com os verbos estar, andar, achar-se, encontrar-se. Antônio anda preocupado, a criança está doente. Mudança de estado revela transformação, com os verbos ficar, tornar-se, acabar, cair, meter-se. A pintura ficou bonita. Continuidade de ação, com os verbos continuar e permanecer. O computador permaneceu desligado. José continua febril. O estado aparente, com o verbo parecer. A sobremesa parece saborosa. Então, os principais verbos que costumam funcionar como os verbos de ligação são o ser, o estar, o parecer, o permanecer, o ficar, o andar, o continuar e o tornar-se, no sentido de virar, ok? Outra coisa importante é saber que a classificação do verbo quanto à predicação depende do contexto em que ele está. Ó, Joana está doente. Ó, Joana está doente, é o modo que ela está. Então, isso aqui é um verbo de ligação. Já Joana está na sala é uma adjunta adverbial de lugar. Então, esse verbo aqui é um verbo intransitivo, não é mais verbo de ligação, ok? Então, terminamos aqui o nosso primeiro estudo da nossa primeira parte de predicativo, onde vocês agora têm noção da transitividade dos verbos e como eles funcionam, ok? Beijo do gordo e até a próxima aula.